Oi, Paty, sejam muito bem-vindos. E, gente, vai começar agora. Ó. Opa, vamos lá. Deixa eu só ver se o. Oi, Dani. Tudo bom, gente? Oi, Maíra, tudo bom? Vamos ver se agora à tarde a internet ela coopera mais com a gente, né? Quem tá chegando agora. Não tem ninguém chegando agora, mas tudo bem. Quem tá chegando agora. A gente tá numa semana da Entre Trilhas de Espaços Independentes. Oi, Laura, bem-vinda. Andressa, você vai fazer por aí, Andressa? Vai fazer por Andressa? Ah, vamos fazer pela Bronx. Tá bom. Vamos lá, vou chamar a musa Andressa diretamente de Porto Alegre. Vamos lá. Ah, bem-vinda! Boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, poder conversar sobre esse assunto tão importante para nós, né? Obrigada, Adriana, pelo convite. Obrigada a você. Que bom, agora a internet eu acho que vai dar uma pausa, né, pra gente, porque Ai, tomara. Andressa, primeiro, muito obrigada por você ter aceitado esse convite e falar realmente desse espaço incrível, né? Dessa sua história, né? Então vamos começar com você se apresentando. Bom, então, eu sou Andressa Cantergiani, eu sou artista visual e performer. Eu tava lendo aquele seu post. Ai, o que é ser artista visual? Eu disse assim, gente, eu sempre me apresento assim. Bom, eu tenho uma trajetória que começa lá no teatro, né? Eu sou formada em artes cênicas. E aí, aos poucos, eu comecei a estudar performance e, naturalmente, acabei migrando um pouco mais para o campo das artes visuais e da gestão de espaços autônomos, independentes, enfim. Eu acho que aqui a gente pode também brincar com esse exercício de imaginação, né, sobre esses termos, dessa imaginação institucional, não institucional, enfim. Podemos falar um pouco sobre isso. Então, eu estou agora atualmente fazendo doutorado em artes visuais na URGS, em poéticas visuais, estou na reta final aí, terminando, né? Tentando ter saúde mental em meio a essa conjuntura que estamos vivendo para finalizar o doutorado, fazendo estágios docentes também. E, bom, estamos com a Bronze por hora fechada ao público, né? E tentando também migrar alguns dos projetos que são possíveis para as plataformas digitais, né? Eu sou gestora da Bronze Residência, eu tenho uma trajetória já de 7 anos, está completando 7 anos já na gestão dos espaços, né? Eu fui gestora da Galeria Península, que encerrou as atividades em janeiro de 2019. Um belíssimo projeto, né? Que foi uma instalação da Lúcia Có no lado de fora do edifício onde a galeria existia, né? Então a galeria era a galeria mais no nome, mas ela atuava muito mais como um espaço de experimentação e pesquisa de arte contemporânea. E, enfim, ela teve vários formatos, foi se renovando e teve vários gestores que passaram também pelo espaço. E eu acho que eu fui a única que fiquei da fundação até o fim. Eu literalmente fechei as portas e as contas. E agora eu estou nesse exercício com a Bronze Residência também, que é voltada para a experimentação, residência artística. Tem um foco, não é especialmente só, mas assim, procura abranger mais práticas de mulheres artistas, né? Ter esse olhar para as mulheres artistas e para os projetos. Eu tenho chamado a Bronze muito de Project Space, assim, né? Que é um espaço de projetos, né? Então a gente não bota o foco só numa coisa, mas assim, nos projetos e nas demandas do projeto. Ah, esse projeto pede uma residência artística de 3 meses, esse projeto pede uma exposição, esse projeto pede uma série de talks, conversas. Então, a gente já teve vários projetos que passaram e tem passado, né?
por aqui. Tem 2 que são mais ou menos fixos, digamos assim. Um que é a herança da Galeria Península, que é o programa público de performance Península. A gente até tem uma publicação, pegando carona na Lilian. Acabei de olhar, foi tão bom ver a Lilian falar, né? Porque a Lilian é uma espécie de irmã nesse rolê do espaço independente aqui em Porto Alegre, né? Tipo, irmã-mãe, porque aprendi muito e sempre foi uma âncora afetiva para várias fases e processos dentro da Galeria Península. Então, foi muito legal ver ela. Ela começou a mostrar as publicações. Eu disse, é verdade, a gente tem também umas, vou trazer para a conversa. Então, essa é da primeira edição, né, do programa público, onde a gente tem alguns textinhos também de colaboradores do grupo de estudos, que o programa público é um programa que visa fomentar e incentivar as práticas performativas, tanto no âmbito nacional quanto internacional. Então, a gente já fez, agora a gente fechou 14 residências artísticas. Nossa. Ao longo desde 2016. Então, a primeira etapa foram com fundos do FAC e do FUNPROARTE, que agora, finalmente, a gente vai conseguir finalizar o FUNPROARTE. Vai ser uma exposição de registro de fotografias de uma das residências online, né? Porque atualmente tudo que a gente está fazendo é online. E a gente fez uma segunda etapa do programa, onde foram residências itinerantes, através de uma Kombi, onde a gente montava um ateliê, espaço de encontro, casa, residência móvel, num espaço inflável, né? Uma arquitetura efêmera inflável. Então, a gente passou por 4 cidades do Rio Grande do Sul, com 4 artistas do Brasil todo. Então, foi a Charlene Bicalho, a Bianca Bernardo, ai, gente, tô meio nervosa, fico falando. Me dá os brancos, desculpa. Ai, cadê o nome das gurias? Ai, gente, daqui a pouco vem. Foi mal. Bem, daqui a pouco você fala, não tem problema. Então, foram 4 artistas mulheres, a Jéssica Porciúncula, de Pelotas, e tem mais alguma pessoa. E a Bruna Cury, claro, de São Paulo. E aí fizemos essas residências itinerantes, né? Cada uma fechava ou com uma oficina, ou com talk, ou com uma performance, né? Eram atividades distintas que envolviam o performativo ou na sua prática de vida, né? Envolvendo muito a ideia de arte e vida, né? É um programa como trabalha com a performance, que também tem essa característica de não separar tanto, né? A arte e a vida. Bom, acho que a minha apresentação ficou longa, já apresentação. É porque as coisas se borram tanto, né? Espaço, prática artística, porque como tanto a Bronze quanto a Península foram espaços geridos por artista, então a nossa prática de artista, ela não está descolada, né? Ela vem junto com os nossos interesses, com as nossas vivências, então tá tudo um pouco junto, assim. Não, e quando você tem os gestores desses espaços sendo artistas, na verdade, parte do trabalho deles de artista já é essas relações, né? É essa construção de rede e essa ligação. Então, óbvio que o seu trabalho ele vai falar o tempo todo. Eu imagino, né? Olha, eu Claro. o tempo todo com o espaço também, né? Assim, tem uma coisa muito do trabalho. Mas eu adorei saber que a Bronze, eu não sabia que era mais ligado a mulheres. Gostei muito de saber. No início, eu tive no primeiro ano colaboração da curadora Fernanda Medeiros, que esteve comigo na gestão e na organização da programação. E aí, depois ela assumiu um cargo numa ARGS, né, de vice-diretora, e não conseguiu mais estar tão presente, mas volta e meia ela colabora, enfim, não deixou de ser uma colaboradora, mas não tão ativa, né, diariamente comigo aqui. Então, atualmente eu estou sozinha na gestão, ainda mais nesse momento de isolamento, né, em que estamos. E claro que cada projeto tem colaboradores, né, curadores, pesquisadores, artistas. Os artistas estão muito, assim, presentes, né. E até mais pessoas de fora de Porto Alegre. Eu tenho mais colaboradores de fora de Porto Alegre do que efetivamente de Porto Alegre. Claro que tenho também. Mas Porto Alegre é uma cidade um pouco distinta, assim, em relação aos espaços de projetos, espaços independentes, assim. A gente vê uma cidade com algumas instituições, não muitas, né, artísticas, com uma prática bem diferente uma da outra e super isoladas, assim, ilhadas. É quase um arquipélago, assim. Agora tem um projeto, inclusive, muito bacana de artistas que se chama Arquipélago,
que é o que começou com uma iniciativa de um coletivo de dois coletivos de artistas daqui, não só artistas, tem pesquisadores também, que é o Torus Arte e o IO, que é uma dupla de artistas aqui de Porto Alegre. E aí eles começaram essa proposta convidando vários artistas e pesquisadores para fazer parte do arquipélago. Eu adoro essa imagem do arquipélago, né? Várias ilhas separadas entre si, mas conectadas. Eu vejo um pouco isso assim nas instituições de Porto Alegre. Eu acho que a gente até teve uma tentativa de união dos espaços com o Circuito Pólvora, que foi um projeto para unir não só espaços, mas iniciativas independentes e autônomas em Porto Alegre. A gente fez um circuito de atividades, mas aí com a pandemia também rolou um baque, né? Porque a gente teve muita coisa cancelada, deu uma desarticulada para a gente conseguir agora criar fôlego e se rearticular de novo. Então, eu acho que estamos nesse momento também, né? Enfim, essa questão da vida dos espaços também, né? Quanto tempo dura, por que acaba. O ciclo de vida, muito, né? Então, e eu você acho bem importante. Os espaços que mais duram, na verdade, que tem, na verdade, várias gestões, né? Porque realmente, assim, o mesmo sim, gestor. O Márcio perguntando se o Francis participou. O Francis participa do Arquipélago, sim. Sim, ele faz parte desse projeto. Ele é do Torus, né? Ele é um dos artistas que participa do coletivo Torus. Eu queria que você falasse o Pólvora, realmente, porque eu vou também falar com o pessoal. Vou falar com o Jordi, que está fazendo a residência na Casabaca, né? Sim. E realmente o Circuito Pólvora foi uma coisa que foi ano passado, né? Foi ano passado, a gente está tentando reativar esse ano, só que daí também acontece que um dos gestores que começou na iniciativa de 3 espaços de Porto Alegre, a Casabaca, né? Casabaca Arte e Cultura, que é o Diego Groisman e a Charlene Cabral, que são os gestores. Agora o Diego assumiu a Casa de Cultura Mário Quintana, que é um aparelho do Estado aqui, um espaço cultural do Estado. Então, também isso, né, coloca ele numa perspectiva de, tipo, muito atarefado, assim, né? Sim. A Mel, que entrou também da Feira Papeleira, que é uma feira gráfica, que é uma iniciativa independente, mas não tem espaço, é itinerante. E a Galeria Prego, né, que o gestor é o Chico Sol, também, que faz parte de várias iniciativas aí, é um agitador cultural da cidade. E aí estamos todos envolvidos com muita coisa, sabe? E a ideia do Pólvora claro que a gente está pensando e refletindo como que vamos seguir online, mas a ideia é muito de gerar esse encontro físico entre as pessoas, né? E a visita das pessoas nos espaços para gerar essa circulação, enfim, as pessoas que nunca visitaram os espaços poderem visitar. Então, se tornou um pouco complicado, assim, né? A gente repensar esse formato do Pólvora, né? Porque online a gente já estava mais ou menos articulado, né? A ideia era justamente fazer esse outro movimento, né? Que é o mais difícil, mesmo sem quarentena, trazer as pessoas. Eu estava dando uma aula sábado, eu acho, e eu estava falando que, na verdade, essa quarentena ela só veio agregar uma coisa que solidificar uma coisa que já existia, que é esse isolamento social, que as pessoas realmente, hoje em dia, com Netflix, iFood, as pessoas pararam de sair, ainda mais cultural, assim, as pessoas realmente pararam de circular, né? Assim, e não necessariamente só em Porto Alegre, só no Rio, em Fortaleza, enfim, é um fenômeno mundial, né? Então, você trazer a pessoa para ainda mais para fazer um circuito, ela realmente tem que estar muito afim. Porto Alegre é uma cidade pequena, né? Pois é. Teoricamente, a gente deveria ser mais unido, mais articulado, e, enfim, eu vejo que existe uma dificuldade, existe um conservadorismo, existe uma tradição de estar sempre, e a gente entende, se colocando no lugar de gestora, que as pessoas acabam tendo que dar conta de uma demanda que às vezes é invisível, né? Que é uma demanda de produção, uma demanda de programação, é uma demanda de organização, limpeza, sustento do espaço, né? Administrativo, financeiro. Então, assim, são muitas frentes. Eu aqui sozinha, assim, eu vejo assim, nossa, às vezes eu penso assim, essa quarentena, ela vem num momento também necessário para eu me reorganizar e poder acabar uma tese de doutorado, né? Então, só que, claro, assim, eu tô vindo também de um sanduíche da Alemanha, onde eu fiquei meio ano lá. A Bronze ficou fechada, porque agora a Bronze, a Península era um espaço onde a gente alugava, né? A gente pagava um aluguel.
E a bronze, ela é, digamos, no quintal da minha casa, literalmente. Eu moro em cima e a bronze é no andar de baixo. Então, assim, eu estou numa negociação com os proprietários do edifício, enfim, eu tenho uma negociação mais amigável, onde eu não tenho essa sobrecarga de um encargo fixo mensal alto, como eu tinha na Península, que esse foi um dos motivos de todas as tretas e do fim do espaço. Enfim, entre outros, as pessoas tomaram rumos diferentes, né, e projetos diferentes na vida, mas acho que uma das coisas que pesou, assim, e que acaba, às vezes, tirando muito foco daquilo que a gente acredita, que é, assim, como vamos dar conta das contas, né? Do sustento, do financeiro mesmo do espaço, né? Da sustentabilidade do espaço. E isso, às vezes, acaba nos tirando da pesquisa, da experimentação, do gostoso, né? Pois é, a questão até da pergunta, né? Quando a gente coloca lá a chamada, espaços independentes, assim, independente de quê? Porque você continua tendo que pagar conta, você continua tendo que fazer edital, você continua. É assim, é até mais trabalhoso que ser. As pessoas acham que o bom é que o público compartilha com a gente só das alegrias, enfim, das celebrações, das produções, né? Sejam conversas, oficinas, falas, exposição, residência, publicação, né? Mas esse outro lado invisível, assim, né? Esse trabalhinho de formiga é um trabalhinho que ninguém vê e muitas vezes não valoriza também, por não entender mesmo, né? Por não acessar esse lugar. E é um lugar muito importante quando tá do outro lado, porque é isso que faz a engrenagem, né? Seguir, né? Faz a carroça andar. Odressa, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, assim, é porque você é uma artista, né, que já passou por vários espaços também, assim, já fez várias residências. Por que que você se deu a vontade de fazer uma residência própria? Como é que, assim, surgiu isso tudo? Eu acho assim, eu entendo as residências como um espaço de formação e de troca, né? Sobretudo um espaço onde talvez tu vai experimentar coisas e trocar coisas que tu não troca sozinha no teu ateliê ou no teu espaço de trabalho ou mesmo na universidade, porque eu acho que a gente tem uma liberdade muito grande nas residências. Mas ao mesmo tempo, as residências no qual eu passei tinha algumas coisas que eu sentia que eu gostaria que existisse e que não existia. Eu pensei, não, então eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso acontecer, até para dar oportunidade de isso existir, para as pessoas poderem ver, porra, existe essa outra forma, existe esse outro contato. E foi um pouco isso, assim, e também um pouco da carência de ter espaços de residência aqui no sul do Brasil, né? Agora a gente tem, assim, eu acho que foi um exercício de formiga desde a subterrânea, desde o Torreão, né, que também já propunha esse tipo de coisa, a gente tem que lembrar, né, sempre quem veio antes da gente, assim, e proporcionou talvez o contato. Se não tivesse subterrânea, talvez eu nem soubesse que existisse residência, sabe? Sim. Então, a partir disso, a gente começar a pensar assim, bom, se não tem, a gente tem que criar. E eu acho que é um pouco essa ideia, assim, de esse meu impulso, assim, esse meu desejo e amor mesmo por essa gestão de espaço, né? Enfim, de arte contemporânea aqui, por realmente ver a carência e o quanto os artistas precisam, querem e necessitam e o quanto isso é importante, né? Ter essa formação alternativa, né? Que dá essa liberdade, que nem a Lilian falou, de juntar o mais experiente com o que está começando, sabe? Que às vezes numa turma acadêmica é mais ou menos todo mundo da mesma faixa etária, né? Então, sem etarismo, sem classificações e gavetinhas, a gente poder sair um pouco, né, dessas gavetinhas e fazer uma troca horizontal, mais livre mesmo, né? Então, de buscar esse espaço de liberdade, assim. Por isso, a minha vontade, meu desejo de fazer residência. Aqui as residências são em diversos formatos, né? Eu acho que cada artista e cada projeto é livre. Eu quero ficar 3 meses, eu quero ficar 1 mês, eu quero ficar 15 dias. A gente já teve a residência maior que a gente teve até agora foram 45 dias, que foi a primeira residência que foi em parceria com a Bienal do Mercosul, com a 11ª, que foi a Paula Borg e a Camila Soato, que ficaram aqui. Foi muito intenso, porque eu também, na época, coordenava o educativo da Bienal. Então, a gente abriu a bronze, a residência, recebeu as residências, estava todo mundo trabalhando na Bienal, então foi uma coisa bem maluca, mas a Bienal apoiou muito, né? A Bienal cedeu os móveis todos pra gente, enfim. Legal.
toda a construção do espaço, ela é colaborativa, né? Ela depende, então, que nem falou, independente do quê, né? Se tudo que a gente faz aqui, a gente tem o outro, né? Os outros, as outras. Então, é muito lindo, assim. Então, quando eu fiz a feira independente aqui no Rio, eu falava muito que ela era uma feira patrocinada por pessoas, né? Porque a gente fica muito impressionado como essas pessoas se unem para criar algo e para fazer uma coisa maior, né? E como esses espaços realmente, esses espaços independentes, eles geram essa rede de pessoas que estão dispostas a ajudar e a colaborar sempre, né? Então, isso é muito Sim. importante. Então, você acha que quem compõe o espaço? Óbvio que é você dentro da sua casa, no mesmo edifício, mas quem são, assim, você tem colaboradores externos? Como é que é a residência? Como é que você escolhe os projetos? Vamos por partes. Como é que você escolhe os projetos? Olha, a princípio, eu ainda não fiz open call aqui. Quer dizer, eu fiz pelo PPP, né? Porque o ano passado, esse motorhome que eu te contei, que a gente foi itinerante pelo interior do estado, nós fizemos uma convocatória que, a princípio, seria só para o Rio Grande do Sul, mas pela dada quantidade. E eu sou uma pessoa muito aberta e experimental, sabe? Então, as coisas vão aparecendo, as demandas vão aparecendo e eu vou vendo como eu vou lidando com isso. Sabe? Então, a gente acabou abrindo o que, assim, isso foram vários erros e acertos, porque o budget era muito pequeno, então a gente se deparou com muitos perrengues de ter aberto para pessoas de outros lugares, mas assim, aprendizados, né? A gente está sempre aprendendo. E se a gente diz não, também a gente não tem a possibilidade de aprender com sim, né? Então eu sou uma pessoa que eu sempre falo muito mais sim do que não, assim, sabe? E eu me ferro muito, nossa, eu tomo muito no rabo por isso, mas eu acho que pelo menos eu tenho a possibilidade de experimentar, né? Se eu digo não, eu não tenho essa possibilidade e não vou aprender com isso. Então, os projetos aqui na Bronze, exceto do PPP, a gente tem trabalhado muito por convite ou propostas, pessoas que aparecem com propostas. Agora a gente tem 3 residências e uma exposição, teríamos 2 exposições, uma que eu convidei 2 curadoras para fazer uma exposição coletiva, onde elas vão trazer um coletivo de artistas de Pelotas para cá. E ocupar o espaço inteiro, assim, seria paralela à Bienal do Mercosul, mas acontece que a Bienal do Mercosul não aconteceu, está acontecendo dessa forma online, né? E a gente não sabe exatamente quando vai ser. Aí só um pouquinho. Imagina! E as coisas, os projetos acontecem assim, de uma forma bem espontânea e afetiva, assim. Tem muito a ver com aquilo que eu acredito, em termos de projeto, de dinâmica, de prática, né? A gente por ter alguma certa experiência com coletivos e projetos coletivos, a gente já também tem um certo feeling, né? De entender quem são as pessoas que interessam trabalhar. Então, convido muitas pessoas para estar perto, mas também sou super aberta a propostas enfim. Acho que, inclusive, as pessoas de Porto Alegre deveriam se aproximar e perceber coisas que estão acontecendo do lado delas, e muitas pessoas se fecham, não dá para entender muito bem por quê, mas, ao mesmo tempo, por outro lado, muito mais outras se abrem, sabe? Então, eu sempre acredito muito nas pessoas que se dão a mão para andar juntas para frente, sabe? Claro que a gente olha para trás, aprende com os erros, sempre, mas estamos aí para andar para frente, olhar para frente. E, bom, acontece muito assim, né? A princípio, agora, o que acontecer agora em 2020 era uma maioria convidados, né? Convidados. A gente ia ter uma oficina, workshop de performance com a Fernanda do Andilab, a Fernanda Leite e a Dani Demilha. Elas iam propor práticas de desimunização, né? E foi muito louco que aconteceu a pandemia e paralisou tudo. Que é essa ideia da gente se despir de alguns preconceitos, é toda uma ideia política social, de engajamento, de autocuidado, cuidado com o outro, muito bonita, assim, durante o mês de março. Daí, em abril, abriria essa exposição que a Gabriela Mota e a Fernanda Albuquerque iam curar com esse coletivo de Pelotas, de artistas de Pelotas. Aí, em seguida, ia ter a exposição do Francisco Fernandes, também com curadoria da Gabriela Mota.
A gente ia ter a residência da Dani Amorim, da Ana Alice. Vamos ter, né? Isso não vai deixar de acontecer, a gente só está pensando se vai manter no online. Atualmente, a gente está com 2 projetos e para abrir um outro, que um deles é um projeto solidário, onde a gente está suportando mulheres gestantes e comunidade LGBTQI através de doação de enxoval, cesta, insumos, né? Então a gente está com a Ilê Mulher, que é um centro de referência para mulheres em situação de violência, que atende 2 abrigos, que é a Casa Lilás e a Casa Lira, e também 2 centros POPs que atendem moradores de rua. A Mulheres Mirabal, que também é uma outra casa de referência, que começou como ocupação, mas hoje é referência até para a própria prefeitura e para a polícia militar, que levam mulheres em situação de abuso, que saem de casa e não tem para onde ir. Então, a gente está dando suporte para elas. E agora a gente começou também a dar um pouco de suporte para o Areal da Baronesa, que é um quilombo que tem aqui no centro, né? Um quilombo histórico muito importante, que também tem muitas mulheres, né? Então, a gente está nesse projeto, arrecadando coisas aqui, com uma vaquinha online também, que as pessoas podem contribuir. E a gente está com o Ioco, né? Que é o nosso projeto de performance sonora, de arte sonora, onde a gente convida artistas para performances sonoras. A gente começou fisicamente em 2019, na primeira edição, e aí fizemos uma edição online com o projeto No Porn, que foi um sucesso, foi incrível. E aí pretendemos seguir com esse projeto online, para artistas sonoros, tanto mais do campo das artes visuais como da música, para fazer esse trânsito mesmo transdisciplinar, assim, que acho super importante, assim, a gente também trabalhar com outros pesquisadores, outras áreas. E que tem tudo a ver... desculpa. E que tem tudo a ver com você também, né, Andressa? Assim, essa transdisciplinaridade. E aí agora é um projeto que é para ser físico também, mas com os experimentos tanto do Ioco e experimentos que eu tenho feito aqui, a gente começou nessa coisa dos panelaços, projetar umas coisas nos prédios vizinhos. E aqui a gente tem uma vizinhança, e isso é uma coisa que sempre aconteceu na Península, tanto é que o nosso último projeto foi essa exposição a céu aberto, né, na fachada do edifício, que a Lúcia Cohen instalou cortinas, o nome do projeto se chamava Vento. E essas cortinas esvoaçantes, elas foram instaladas pelos apartamentos, então teve toda essa negociação com os moradores do edifício, porém a obra era para ser vista de fora, tanto de dentro quanto de fora, né? Ela fazia esse trânsito. Eu acho que eu tenho muito isso no meu trabalho e acabo trazendo muito. E tanto a Península quanto a Bronze tem essa conexão com a rua muito forte. Aqui a Bronze, ela é uma garagem, uma porta de garagem. Então, nos nossos eventos, aberturas, a gente abre a porta, acaba fechando a rua, a gente bota cerveja, bar fora. Então, assim, vira uma muvuquinha na rua e é essa a intenção mesmo. Fazer essa quase extensão da praça, assim, sabe? Que a gente seja... Que a praça, o nome popular da praça que tem aqui na frente é Praça da Bronze. Tem toda uma história, né? Da dona Felizarda, que era uma dona de um possível cabaré. Ela era uma possível cafetina e curandeira. Era uma mulher preta que cuidava das outras mulheres da região. Então, tem muitas camadas aí, né? Que a gente poderia chamar de sororidade na época, no final do século XIX, em Porto Alegre, extremamente machista, militar, conservador, e uma mulher dessas. E aí o apelido dela era Bronze, né? Então por isso a praça virou Praça da Bronze e por isso o espaço virou Bronze em homenagem a essa senhora, mulher maravilhosa, que não sabemos se é lenda ou não é, mas é uma história que nos comove bastante. E, enfim, essa ideia com a conexão com o entorno, né? E aí que eu tava contando que o Cine Laje, nós temos uma laje, né, no último andar, assim, no teto aqui, e a ideia é a gente fazer projeções onde as pessoas possam vir e também assistir as projeções, mas também os vizinhos que não necessariamente estão aqui possam, em um momento ou outro, acompanhar essas projeções. Então, a gente já fez, né? Tanto no Ioco quanto nessas panelaças, e a ideia daí é oficializar uma programação voltada para cinema de artista, vídeos performances. A gente já tem até algumas edições organizadas. Né? Uma são vídeos do PPP, que o PPP tem um grupo de estudos contínuo, né? De alunos, porque eu comecei desde final de 2018, ministrar aulas no Ateliê Livre, com o grupo de estudos do PPP.
Então a gente desenvolveu uma turma aí, né? Que tá. Uns continuam na aula, outros fora da aula, mas acaba sendo uma comunidade. Então, sempre que tem alguma apresentação pública, a gente acaba juntando trabalhos de toda essa galera. Então, tem muitos vídeos, muitas produções de performance para vídeo que vão acabar sendo projetadas nesse Cinelage, que vai ser em breve, vamos lançar, quando tivermos perna e braço. E tudo vai indo também conforme o braço e a perna, assim, né? Ainda mais agora nesse momento final de doutorado. Então, é isso, as coisas andam muito próximas. E é bom também que, assim, porque a Bronze não é um espaço aberto, né? Ela tem os eventos, mas ela não fica aberta 24 horas. Assim. Não, a Península ela tinha essa característica de funcionar. No início era mais rigoroso, num horário comercial, a gente já diz. Começou abrindo de terça a sábado, daí depois a gente começou a ver assim, gente, isso é uma loucura, porque a gente fica preso aqui, tendo que abrir. A gente, em alguns momentos, teve estagiários que ajudaram, pessoas incríveis, Vicente Carcurchina, Isabel Vaquio, muitas pessoas. Bom, assim, é uma lista enorme, gigante pela Península e pessoas que ainda estão comigo até hoje, né, de uma forma ou de outra, ou sendo público ou colaborando. Enfim, é uma rede imensa. E. Ai, que eu tava falando, me perdi. Dos horários, assim, que não tem. E daí a gente foi diminuindo e foi vendo que era uma loucura, a gente cresceu. Por isso que eu fico teclando nessa coisa de imaginarmos não instituições, não instituições, porque a gente às vezes quer seguir um padrão, um modelo de gestão, que é o que que é o nosso registro, nossa referência, que são as instituições ou estaduais, municipais, federais, ou que são subsidiadas por alguma outra corporação, que não é o caso nosso, né, de espaços autônomos, né, que são geridos por pesquisadores, artistas, enfim. É muito diferente. Então, a Bronze, para mim, é uma maturidade, assim, da Península, de entender que, não, eu vou abrir quando tiver evento, quando tiver alguma coisa para compartilhar, ou se alguém me ligar e quiser visitar, tá sempre aberto, assim, com hora marcada, mas não tem mais essa ideia de, estamos abertos em horário comercial, assim, né? A Península também foi reduzindo o seu horário, percebendo que o público se concentrava mesmo nas ativações, nos eventos, né? Isso dá um pouco mais de fôlego também, né? Para você poder até assim, vamos abrir evento e aí conseguir se recolher e planejar o próximo, ou tentar fazer as interseções que precisam, ou traçar outro projeto, outras coisas. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que o espaço, como é que é essa interação do espaço com o entorno? Então, estava falando já sobre isso. Sempre foi algo muito importante, sabe? E quanto mais metros esse raio conseguia atingir, melhor. Mas, assim, para mim, sempre foi fundamental a relação com os vizinhos, né? Principalmente no Península, que a gente dividia o edifício, né, com mais 14 unidades de moradores. Então, assim, barulho, atividade, tanto envolver eles nas nossas atividades para eles entenderem o que acontecia, o que a gente fazia, quanto também negociação de convivência, né? E não só do edifício, quanto no entorno, essa coisa de oferecer atividades públicas e gratuitas. Quase todas as atividades foram, exceto alguns workshops que eram necessários para acontecer, que tivessem uma taxa. Mas na Bronze, sim, né? Meu esforço sempre foi assim, tentar editais públicos que eu pudesse oferecer atividades públicas. E assim, sempre os vizinhos sempre foram os primeiros a saber, os primeiros a ser convidados. E aqui na Bronze, eu acho que essa ideia também de ocupação da praça, a gente também tem uma vizinhança de escritórios criativos de arquitetura. Aqui tem o Translab Urb, que é nosso super parceiro, eles que construíram o inflável efêmero que a gente levou para o motorhome no interior do estado. E foi uma coisa assim, eles estavam fazendo na praça, eu vi, eu disse, gente, que maravilha. Eu recém tinha visto uma exposição do Tomás Saraceno, que eu tinha ido com a Aliança Francesa para Paris fazer uma pesquisa, e eu tinha visto a exposição dos museus aéreos, e de repente aparece um museu aéreo na Praça da Bronze. Eu disse, gente, o que é isso? Essa sincronicidade da vida, né? E aí fui lá, conversei com eles, eu disse, seguinte, eu acabei de ganhar um edital, eu quero que vocês trabalhem comigo, façam uma bolha dessas pra gente. E eles, maravilhoso, viajaram com a gente. Então a gente tem esse inflável também, que é uma possibilidade de conexão com as pessoas da rua, da praça, né? Então, a ideia, o Cinelage também, né? Que essas projeções que podem ser vistas pelos vizinhos.
Então a ideia é sempre se conectar com o entorno, e que eles cheguem mais, já deu treta, já deu briga, a gente já teve que parar a festa por causa da polícia, porque tudo acaba virando festa, isso que é maravilhoso, assim, né? Porque nossos eventos não tem, senão, se as pessoas não acabam o evento dançando até o chão, é porque tem alguma coisa errada. Tem que ser assim, eu acho que tem que ser assim. A gente, no fim das contas, tudo é para a gente estar junto, é para a gente confraternizar. E eu acho que é por isso que é a grande dificuldade agora, né? Dos espaços artísticos, não digo só os espaços independentes, mas as instituições como um todo, né? A gente está sofrendo esse baque, assim. Por mais que a gente esteja tentando dançar conforme a música e se adaptar, tem muitas vantagens nisso. A gente se conecta com pessoas de lugares que talvez a gente não se conectaria, né? Pessoas, cursos lá do outro lado do mundo, a gente se conecta, isso é maravilhoso, mas ao mesmo tempo que a nossa cognição não dá conta, né? Nossa Não. cognição não dá conta. Então, tomara que um dia a gente volte logo, tomara que venha Vai essa voltar, vai e eu voltar. não vejo a hora de ver isso aqui cheio de gente e a gente poder trocar. E eu acho que a minha prática artística ela já vem de uma ideia de performance e participação, né? De arte socialmente engajado. Bom, isso é toda uma outra discussão para a gente fazer um outro live. A gente Mas faz eu outra, acho, a gente faz outra. mas eu acho que as práticas da Bronze vão cada vez ir agora também com essa conexão com esses coletivos de mulheres que a gente está envolvida. Então, eu acho que cada vez vai ir mais para essa questão comunitária mesmo, assim. E a minha próxima pergunta era sobre o entorno, sobre como o entorno influencia vocês, mas eu também quero saber quantos anos tem a Bronze exatamente? A Bronze acabou de fazer 2 aninhos. É um bebê. Deixa Tá eu ver. recém caminhando sozinha. Que Tem bom. muito o que fazer. Mas ela já vem com essa bagagem da Península, né? Que durou 5 anos. Eu acho que foram muitos aprendizados aí. Muitas coisas que acabam vindo nesse editorial, enfim, né? Nessa pesquisa, né? Nessa prática. E, claro, é isso, né? Colocando o que deu errado para a gente refletir e o que deu certo para seguir. E o que eu fico muito impressionada também com esses espaços independentes, autônomos, enfim, espaços de afeto, vou chamar agora de espaços afetivos, é, é que parece que a gente, como ele tem que rodar, ele tem que ser independente, então parece que ele traz uma carga, né? Quase como se fosse uma bomba. Então, assim, 2 anos já parecem tipo 7 anos, não é? Tem uma coisa. E eu vejo que tem uma ansiedade muito grande, assim, eu via que tinha uma ansiedade muito grande na península de gerar programação, não pode deixar. E também tem esse esforço, né, de que, se você não é visto, não é lembrado. E realmente, os espaços independentes, eles são os primeiros a cair no apagamento, né? Quem lembra de todos os espaços? E por isso projetos como o teu, assim, são louváveis, porque colocam na roda, né, esses espaços para reativar, né, para atualizar essa memória, né, do que veio antes. E mesmo foi lindo para mim, porque assim, eu acabei pegando um livro, que é um livro bem polêmico na nossa história, que foi esse livro Não Sou Daqui, Não Sou de Lá, Gestão, Curadoria e Residência Artística em Rede. E aí a gente entrou em rede com vários espaços, né? Com o Nadan, com o Saracura, o antigo Saracura, com o Museu Bispo do Rosário, com o Pivô. Então a gente fez um exercício de imaginação institucional da residência e das resistências. E que é um texto super bonito. A Mônica Off participou com a gente, né? Camila Fialho, Paula Borg, o Denis Rodrigues, Leonardo Remor, que eram antigos também gestores da Península, que também idealizaram esse projeto. Enfim, foi o nosso último projeto com os 3 gestores juntos, né? A gente ainda realizou o Vento, a Secó, depois disso. Então, tem coisas bem polêmicas no livro, mas tem outras coisas muito importantes dessa história, assim. E eu revivi essa história e percebi, assim, como a gente era ansioso lá em 2014, 2015, a gente era ansioso em fazer. E eu acho que agora a Bronze, ela vem um pouco mais com esse respiro, né? Esse oxigênio. Vamos fazer o que der para fazer com as pessoas que estiverem afim e que souberem que é uma empreitada, porque sempre é, né? Quase nunca tem dinheiro, né? A gente faz no nosso espaço de tempo livre, das outros compromissos que nos dão remuneração, enfim.
Não, é uma Uma guerrilha. maratona, né? É o que eu falo, você está falando, tá lendo os posts, eu falo que é uma maratona, né, gente? A gente para e a gente descansa, mas a gente não para, né? É tipo, você vai, continua É, e, e tenta ter pequenas pausas. Mas exatamente. como é que você acha que o entorno, eu sei que você falou que tem várias casas criativas e óbvio que você trazer esse inflável para dentro do seu edital, você acha que o entorno também influencia o que você... Muito, e muito. A gente aqui, por exemplo, está numa situação geopolítica muito curiosa, porque a gente está no centro histórico, na beira do rio. E eu tô aqui, a Bronze, ela é 2 quarteirões da península. Então, assim, por mais que seja uma outra rua, um outro contexto, porque foi uma grande dúvida quando a gente, né, os gestores, cada um foi para um lado, a gente teve que entregar o imóvel. Eu trago a península, porque o programa público de performance já era um projeto meu dentro da península que eu tocava, claro, com colaboração dos outros gestores, de muitas outras pessoas, mas eu encabeçava o projeto. Então, eu vou trazer o PPP, até porque o PPP tinha ganhado já o edital de circulação. Mas será que vai ser península? E daí eu comecei a sentir essa rua, porque eu acho assim, cada rua, cada quarteirão tem suas peculiaridades, sabe? E não tem como não respirar isso, assim. Então, para mim, influencia totalmente na prática, no conceito, né? Porque eu também sou uma artista que eu bebo muito da rua, sabe? As minhas influências, sabe? Meus trabalhos são totalmente em contexto com o que está acontecendo na rua, né? No contexto político, social. Então, assim, a maioria, grande parte dos meus trabalhos de performance acontecem na rua, porque eu tenho muito interesse em me conectar com esse outro público que não é exatamente o público da arte. Claro que eu quero estar junto com as pessoas da arte, eu quero que as pessoas da arte estejam aqui comigo e deem as mãos e vamos olhar junto para frente. Isso às vezes não acontece, infelizmente, mas a gente trabalha para que sim. E a rua é muito importante, o entorno é muito importante, eu acho. Para o conceito de o nome do espaço, ele vem, né, dessa ideia do entorno já, então tá É, muito presente, sim. e você é corajosa em performance na rua, é coragem, né? Porque são várias... Ainda mais nos tempos de agora, né? No nosso contexto político de agora tem sido cada vez mais difícil, né? A gente... Conta, conta um pouquinho dos benefícios e malefícios de ter esse espaço independente. Olha, eu acho que os benefícios sempre são muito maiores, porque quando a gente decide entrar, parece que é um caminho meio sem volta, né? Quando acabou a península, eu disse, chega, não quero mais saber. 2 dias depois eu já tava, vale mais. Né? A gente é assim, a gente não consegue parar. Mas eu acho que assim, a troca com o outro não para mim, na minha ideia de arte, assim, não existe arte se eu não conseguir imaginar um outro mundo junto com os outros, né? Eu acho que é por isso que eu sou artista, porque eu quero pensar nesse outro, como é que eu crio esse outro futuro, sabe? E como é que eu sensivelmente consigo, né, partilhar esse outro futuro com as outras pessoas. Eu acho que um amigo meu, Bernardo de Souza, até vou falar nele, que é um curador que eu colaboro muito, que é muito meu amigo, sempre me diz, para de separar as coisas. Para de não achar que o trabalho da Bronze não é o trabalho de artista. Porque são as duas coisas. Então, eu acho que é isso, sabe? Essa partilha mesmo de sensível, né? Então, acho que essa troca, ela não tem valor, ela não tem edital, não tem que pague, sabe? Essa troca de artista para artista, pesquisador, curador com artista, sabe? Essa aproximação e desburocratizada que a gente consegue fazer. A Lilian falou assim, agora eu entendo porque as grandes instituições, a universidade demoram, porque é tanta burocracia e aqui nos espaços autônomos, a gente tem essa liberdade de, tipo assim, liguei para o fulano, convidei, juntei fulano. E essa capacidade de articular, juntar pessoas, ela se torna muito possível e muito rápida, né? E eu acho que é isso. Não tem... É um valor, assim, que não tem nada que substitua, assim. Que é essa troca, né? Maravilhosa entre as pessoas E e isso é a maior vantagem, eu acho, né? E de conseguir articular e produzir pensamento e conhecimento junto, né? Quando a gente está se juntando e está partilhando os nossos saberes, sejam orais, sejam técnicos, sejam, né, artísticos, científicos ou de outras áreas, a gente está construindo pensamento, formação juntos, né?
E eu acho que isso é lindo, é maravilhoso. Eu sou apaixonada por isso. A Kika botou aí que é uma liberdade. É um tipo de liberdade mesmo, de poder criar e de poder pesquisar e poder experimentar, né? Alguma coisa que talvez as grandes instituições ou a academia não vai conseguir logo de cara, porque eles têm um outro processo, eles têm pilares muito enraizados. E aí esses espaços Exatamente. E são esses autônomos. pilares que a gente tem que, assim, eu não sei, né? Eu tenho um espírito muito revolucionário, assim. Eu sempre acho que quando a gente se ancora nesses pilares, claro que a gente aprende muito com eles. Aí que eu acho que é que vem o lado da desvantagem, porque a gente quer ser o que a gente nunca vai ser, que é uma instituição tradicional. E não tem porquê, né? Eu acho que esse fluir, né? Essa liberdade que a gente consegue fazer as coisas no independente é o que tem que ao meu ver, como tem que ser, assim, tem não, né? Porque ninguém tem nada, cada um tem o seu jeito, né, de ser e fazer e praticar, mas eu acredito que para mim seja o mais interessante dos espaços, a gente conseguir fluir e se articular, né, de uma forma bem mais desburocratizada mesmo, e que não passa por censura. A gente está num momento super delicado, né? Político, onde as instituições também estão tendo que se rever no sentido complexo, né? De não poder realizar determinados projetos, de não poder chamar determinados artistas, pesquisadores. Isso é complicado também, né? Porque muita gente acaba perdendo o trabalho, né? Muita gente acaba sendo esquecida, apagada, né? Então, claro que por outro lado a gente tem um movimento forte, né? De amplificar vozes pretas, as vozes das mulheres, as vozes das pessoas trans, não binárias, enfim, travestis, inteira, né? Dessas vozes, uma força opressora. Então, eu acho que as instituições têm muito mais dificuldade, né, em lidar com isso. E claro que a gente está junto e compreende, né? Mas a nossa liberdade ninguém nos tira, porque pode acontecer o que acontecer, pode estar Bolsonaro ali, a gente vai continuar falando, trazendo gente pelada para fazer performance. Essa flexibilização e essa liberdade realmente ela é muito importante. O que você gostaria que acontecesse assim no espaço? Uma... Uau! Que pergunta difícil. Se você achasse o gênio da lâmpada, o que você ia querer que acontecesse? Eu queria que viesse um sponsor, assim, Ah, um super patrocinador, assim, pá, agora tu tem isso de dinheiro para fazer. Nossa, aí eu ia assim, ó. você ia tomar a praça. Eu ia juntar todos os espaços da cidade, todos os artistas, sabe assim, pagar, remunerar, tipo assim, ó, você vai ser a curadora residente, você já vai chamar quem você quiser, vai... Porque assim, essa precarização do sistema, né, que é uma coisa constante em muitas esferas, né, do sistema, onde as pessoas são mal remuneradas, são invisibilizadas, apagadas. Então é isso, assim, né? Esse meu espírito revolucionário. Eu queria inverter a história, inverter o jogo, né? E remunerar, contratar quem nunca foi contratado, quem nunca conseguiu mostrar seu trabalho, poder pagar bem, sabe? Sei. E fazer uma programação intensa, assim, ó, do primeiro tijolo até o último. E fazer esse povo trocar, né? E criar vacina para o Covid, para isso poder acontecer. Isso também é. E quais são os planos futuros para Bronze? Então, os planos futuros é retomar essa programação, né? Que ficou um pouquinho congelada, e o que puder seguir online, como o Yoko, que deu certo, lançar o Cinelage, mas aí também poder lançar esses projetos de forma orgânica, enfim, física. Seguir a programação que estava mesmo. Tentar fazer a oficina das meninas, só que o problema das meninas de Portugal é que elas chegaram a vir para o Brasil para realizar essa série de workshops pelo Brasil, e quando chegou no Rio Grande do Sul foi quando começou a pandemia. Nossa. Então, vamos ver se a gente consegue trazê-las de novo para executar. É um projeto muito lindo, tem muito a ver com o que está acontecendo agora, de
uma situação de pandemia, enfim, dessa aversão, né, que a gente está criando física uns aos outros, porque ao mesmo tempo a gente está criando uma fobia social muito grande, né? Esses novos hábitos que a gente está tendo que adotar, enfim, de prevenção, estão nos gerando um outro problema, né? Que é um problema. Eu que trabalho com o corpo, que trabalho com performance, para mim está sendo desesperador. Eu sou uma pessoa super afetiva, eu abraço todo mundo, eu beijo todo mundo. Algumas pessoas que eu encontrei, mesmo nas ocupações que a gente tem ido, né, levar insumos para as meninas, assim, a gente não poder abraçar, elas ficam me mandando coração pelo WhatsApp, a gente vai poder se abraçar. E tem um monte de criança, né, tem uma situação, assim, que realmente não tem como, né, a gente desinfeta tudo, faz todo um trabalho de não chegar perto mesmo, né, esses 2 metros de distância, eu acho que estão gerando uma outra coisa também, né, de fobia social muito grande, assim, e a gente que trabalha com o corpo, com a presença, pra gente, assim, tem sido, eu acho, uma dupla reinvenção, assim, né, de repensar. Claro que existem outras várias possibilidades que se abrem a partir disso, e que não são novas, que a gente já estava experimentando, o ambiente digital, enfim, a telepresença há muito tempo, mas elas eram complementares, né? Elas não eram por si só a única forma, e agora é a única forma que temos, né? É, Mas, eu é, fico, eu fico imaginando quando a gente voltar, né? Que vamos voltar logo, né? Como isso vai ser mais importante, né? Essa afetividade, esse abraçar as pessoas, porque nós estamos todos isolados e a gente quer mesmo, e até indo para o espaço de exposição e tudo, como essa experimentação, essa experiência da exposição vai ser muito mais rica. eu acho que vai mudar muito, assim, os educativos também. Eu acho que, assim, né, essa coisa da mediação performativa, que já vem, né, essa pesquisa já vem acontecendo, eu acho que ela vai se dar, assim, naturalmente, assim, sabe? A gente vai voltar para uma coisa bem que tinha muito nos 60, 70, né, do corpo, da presença do corpo vai vir com tudo, assim, porque vai ser uma necessidade instintiva, assim, da Sim. gente estar junto. Eu quero fazer uma performance do abraço, sabe? Assim, quero assim, todo mundo se aglomerando, se abraçando, 1000 pessoas se abraçando, assim, juntas. Eu fico imaginando, eu tenho sonhos com isso. Ah, lindo. Adorei. Ô, Andressa, o Léo falou que ele quer ir para bronze. Todo mundo quer ir, gente. Vocês acham? Oba, eu quero ir para todos os lugares também. Quero conhecer Recife, gente. Quero ir Né? para o Pará. Vamos. Nossa, vamos fazer. A gente tem que fazer um intercâmbio, eu acho, de redes e se receber um na residência do outro. Ah, Acho eu acho muito incrível. importante. Vamos fazer isso. Tipo um dominó. Vamos. Quem falou do dominó? Foi a Irma. Falou um dominó. Um vai indo para o outro. Um vai levando. Esse projeto que a gente fez pela Funarte, que foi o último Rede Nacional Funarte, né? Que foi esse Gestão, Curadoria e Residência Artística em Rede, o Não Sou Daqui Nem de Lá. E eu acho que a gente poderia fazer isso. Foi isso. Os 3 gestores da Península foi cada um para uma residência e depois a gente fez uma convocatória e recebeu uma artista gestora também, que era a Gala Beger, que era de Buenos Aires. E recebemos ela também, que era do Laene, né, do Museu Laene, e que também é um espaço independente de lá, de Buenos Aires. E eu acho que a gente tem que fazer essa rede acontecer. Tem que fazer, porque eu vejo assim, como eu já estou há 7 anos nesse, né, e que eu acho bastante, mas não é bastante, é pouco perto da galera que estava falando aí, tipo, eu sou bebê, né, nessa história. Mas acho que a gente vê os altos e baixos, né, de espaços abrem vários. Porto Alegre, quando que foi? 2018? Foi uma proliferação. A Baca também começou a atuar, porque a Baca, ela antes atuava não tanto nas artes visuais, daí começou a bombar com coisas de artes visuais, aí a Península fechando, mas a Bronze abrindo, a Prego abriu, o espaço da Lilia. Então a gente tem assim, e aí depois vários fecham, sabe? Eu acho que tem altos e baixos, então a gente tem que aproveitar e quando tem, fazendo rede, porque é isso, né? Tem seu ciclo, como tudo, como a vida tem seus ciclos. E acho muito importante a gente ter essa troca, assim, né? Das experiências dos outros, porque a gente aprende muito. Eu acho que essa é a grande, que a gente falou, vantagens e desvantagens. Eu vejo pouca desvantagem, sabe? Eu acho que, claro que a gente tem os perrengues e quase todos eles estão ligados com sustentabilidade, grana,
relações, né? Porque somos seres humanos, mas eu acredito que sempre tem muito mais a trocar do que não, assim. Essa é a parte linda. Bom, Quero ir também para os lugares. Me adicionem, pessoal. Depois a gente tem que trocar esses arrobas todos, né? Pra a gente. gente vai trocar os arrobas. Adicionem, vão lá, falam com a Andressa, pode perturbar, ela gosta. Isso mesmo, pode escrever. Maravilhoso, com certeza. Andressa, muito obrigada por nos Já tá receber. acabando nosso tempo, gente. Tá acabando, Vai pois nos é. derrubar. Esse Instagram nos derruba. Bom, eu já estava derrubando antes, imagina agora. Vamos lá, deixa eu perguntar. Gente, perguntas para Andressa. É que tá no delay as perguntas, então a gente tem que esperar um pouquinho, galera, perguntar. A Maíra, da Embaixada da Performance. Ai, vamos fazer coisas juntas, Maíra, com certeza. Agora, só se a pandemia acabar, vai estar todo mundo na ponte aérea, né? Eu já tô Pois falando, eu é, vou ter que fazer uma edição motorhome PPP com a Kombi de novo, vou ter que alugar aquela Kombi de novo e sair viajando e pegando as pessoas no caminho, dando isso. carona. A gente Inclusive, tinha uma versão nacional, né, desse motorhome, que era pelo Brasil todo, a gente escreveu no Itaú Cultural, no Rumos, mas não passou. Passou só. Mas ia ser uma loucura, gente. Já foi uma loucura tão grande pelo Rio Grande do Sul. Quem dirá pelo Brasil afora. Mas que ia ser uma aventura linda, ia. e quem ia dirigir você? A gente teve uma menina que Que foi dirigiu. mais a nossa motora, que foi a Carol Zion. Mas a gente foi se revezando. Então ia ser muito complicado eu dirigir, aprender a dirigir e ainda ficar conversando. Porque a gente fez um documentário, depois eu tenho que passar. A gente fez um documentário registrando todo o processo, que ainda está em processo, né? Deixando a desejar, assim, não ficou muito bom. Mas o documentário, as imagens existem do registro desse processo todo, tá no YouTube. A gente tem o Instagram do PPP, vocês podem seguir também, que lá tem um pouco histórico do projeto, o Facebook também. A Bronze também tem ali nos destaques, é ppp.motorhome. Posso escrever aqui. Quer que eu escreva? Eu escrevo. Aqui, ó. ppp. Ponto. 4Ps. 4P. 4Ps.motorhome. Tá, calma aí. Quando você E lá responde. tem um pouquinho do histórico, tem essa publicação que também está online no site da Galeria Península, que eu posso mandar para ti, daí tu pode disseminar no teu WhatsApp, de repente. Sim, sim, sim. Tá Manda que a online. gente vai. Você viu que tem um grupo, né, no WhatsApp, a gente pode botar lá para todo mundo. Ah, bacana. Sim. Ah, é bastante coisa para compartilhar, né? A gente acabou realizando muita coisa, mas realmente a ideia da residência, para mim, ainda é uma das coisas que eu mais amo. Assim, ainda quero sair, fazer muita residência e quero receber muitas pessoas. E uma coisa que eu quero muito fazer é residência de curadoria, né? A gente recebeu muito mais artista, claro, ou artistas curadores, né? Artistas etc, que a gente fala, né? Que fazem muitas coisas, né? Que são esses multitasks, um pouco como a gente. Mas eu ainda quero receber pesquisadores e curadores que venham fazer residências de curadoria. Nesse sentido, eu estou com vontade de abrir uma convocatória, talvez quando as coisas voltarem voltado para curadores, pesquisadores. Eu acho que isso também é muito importante, né, para a gente, para os curadores, essa parte crítica, né? Gente, a gente tem um minuto, então vamos lá. Essa parte crítica e essa parte de olhar o trabalho de uma outra forma, porque acaba que eles também são um pouco excluídos, né? Assim, é sempre residência para artistas, mas Sim, isso é eu muito. acho que é uma troca super importante e necessária, né? Ai, muito legal. Quero te agradecer, Adriana. Agradecer toda essa rede. Quero conhecer todo o pessoal. De repente, fazer um outro. Ontem não consegui participar do encontro no Zoom, mas se rolar outro, com certeza eu quero. Para a gente ter contato e ouvir mais os colegas.
conhecer mais dos espaços. O que eu puder acompanhar aqui, eu vou acompanhar. Muito bacana. Obrigada mesmo. Obrigada a você. Vamos deixar essa rede cada vez mais fortalecida. E quando a gente voltar, a gente dá a todo mundo um abraço.